Então, como eu disse no finalzinho da aula passada, o exemplo clássico. O exemplo clássico é o seguinte, ele fala de uma criança empinando pipa, ou de um cara que observa o topo de um prédio, qualquer coisa assim. Então, vamos botar o cara observando o topo de um prédio. Tá aqui o prédio, olha que prédio bonito. Lindo, é o meu prédio, então não bota defeito não. Aí o cara tá aqui observando o topo de um prédio e ele observa o topo desse prédio sob um ângulo de 60 graus. Aí o problema fala, olha, aí ele se afasta 20 metros do prédio, 20, 18, 13, tanto faz. E aí ele passa a enxergar o topo desse prédio sob um ângulo de 30 graus. Quero saber qual é a altura do prédio. Fica parecendo que não tem nada de informação aqui, mas tem muita informação escondida aqui. A primeira delas, a hipotenusa é variável. Essa hipotenusa é enorme, essa hipotenusa é pequena. O resto é valor fixo. Se eu chamar esse tamanho aqui de x, tá bacana, tá bonito, tá favorável. Ó lá, tá lindo. Coloquei isso daqui, agora eu consigo duas relações trigonométricas porque eu tenho dois ângulos. Só que a hipotenusa varia. Se a hipotenusa varia, o que eu tenho que considerar é só em relação aos catetos. E aí eu estabeleço uma relação entre catetos. A primeira delas, para esse triângulo daqui só, ó, check, 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 ó, só esse pedaço. Se eu usasse só esse pedaço, não adianta o seno, né? Teria que ser a tangente. Tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto a 60, h, dividido pela hipotenusa, ou pelo cateto adjacente, eita, vou gaguejar daqui a pouco, x. Tangente de 60 é raiz de 3, é igual a h sobre x. Multiplicou cruzado, h é igual a x raiz de 3. Segura essa por enquanto. E aí eu encontro para 30 graus. Tangente de 30 graus. Olha, tangente de 30, eu pego esse triângulo todo aqui. O cateto oposto a 30 é h. E o cateto adjacente a 30 é 20 mais x. Afinal de contas, eu tenho os 20 que ele andou, mais o x que eu tinha considerado. Tangente de 30, valor tabelado. Raiz de 3 sobre 3. h está aqui. X raiz de 3. 20 mais x. Raiz de 3 com raiz de 3. Passo 3 multiplicando para lá, o 20 mais x para lá. 20 mais x é igual a 3x. Jogou para cá. 20 é igual a 2x. X é igual a 10. Se o x vale 10, olha lá, h. h é igual a x raiz de 3. h é igual a 10 vezes. Raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. h é igual a 17 metros. Desconsiderando a altura do observador, 17 metros. Agora, se você fosse considerar a altura do observador, no caso, eu vou aproximar 1,71, tá? Só para eu fazer uma graça aqui. Então, dá 17,1 metros. Beleza? Aí, vamos supor que vá considerar a altura do observador. No caso, eu, que tenho 1,90. Mentira. Tá, tenho 1,90, tá? Ó. Então, mais o observador. No caso, eu, com 1,90 m de altura. Loucura. Então, h do prédio, isso daqui é só a altura sem o observador, a altura total seria de 17,1 mais 1,90, 19 metros. Isso daqui daria um prédio de uns 5, 6 andares, tá? Estimando que a altura entre andares seja de 3 a 4 metros. É um prédiozinho bonitinho.
Eu colocaria isso daqui numa prova caso eu estivesse elaborando a sua prova, tá? Então, é problema clássico. Problema clássico sempre cai. E aí, tipo, tô aí, tô de bobeira, já vi dentro dos triângulos, trigonometria, e agora? Acabou? Não acabou, né? Vamos fazer o negócio funcionar agora. A gente começa com uma nova tocada, a tocada do ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico. Opa! E aí, para o tal do ciclo trigonométrico, é fundamental que você entenda que nem tudo da trigonometria é triângulo. Mas o triângulo, teoricamente, dá uma dica do que fazer no resto. Em especial, até dentro de uma circunferência. E eu vou contar aqui, vou usar migué, vou bater um miguezão muito louco aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vou jogar 2 para cima. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está marcado aqui. Vou contar pela última vez só para não fazer cagada. 1, 2, 3, 4, 5. Marquei. 1, 2, 3, 4, 5. Tá lá. Fixei o eixo para cá. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Fixei para cá, 1, 2, 3, 4, 5 para cá. Por que eu estou contando 5? Porque eu vou roubar por Pitágoras. Lembra? O triângulo famoso, 3, 4 e 5? Estou botando 5 de propósito aqui. Porque todo mundo que tiver uma circunferência, já que eu quero desenhar uma circunferência, todo mundo que tiver na circunferência passando por aqui tem raio 5. Em especial que tiver 4 e 3. Olha lá, ó. Eu tenho 4 aqui e 3 para cima, então eu sei que isso daqui vale 5. A circunferência passa aqui. E aqui eu tenho 3 para 4. Tá aqui. Então minha circunferência passa nesses pontos. Todos esses pontos bonitinhos. E aí a hora que eu desenhar a circunferência, você vai ver a perfeição. Porque eu sou um cara que, putz, nossa, que loucura. Mentira. Antes eu achava que eu era perfeito, mas eu não era humilde. Agora que eu sou humilde, eu sou perfeito. Eu vou enrolando vocês enquanto eu faço essa circunferência aqui, ó. Olha, perceba a perfeição. Olha que coisa mais... Tá, não prestou, não deu certo, mas você faz de conta, eu apago os riscos, aí você faz de conta que tá certinha. O que você vai fazer aqui é trabalhar sobre essa circunferência. Aí a gente vai dando voltinha nessa circunferência e você vai ver que eu arranjo um triângulo facinho aqui. Opa, dei uma volta, dei outra volta, dei outra volta, parei aqui, pronto. Escolhi parar aqui. Vi a projeção desse cara aqui, tuf. Vi a projeção desse cara aqui, tuf. Apesar de eu ter contado 5, o ciclo trigonométrico, ele se vale de um raio unitário. E o significado de raio unitário é que o raio R é igual a 1. Então aqui eu tenho um raio, eita, que desenho torto. Tenho raio igual a 1. Tá aqui, ó, 1. Opa, olha lá. Tantararam, tararam. Achamos um triângulo. E mais do que isso, ele é um triângulo retângulo. Tá lá, ó, bonito. Aqui vai ser a projeção Y, aqui vai ser a projeção X. Então eu consigo destacar esse triângulo retângulo daqui, tá lá, ó, triângulo retângulo com dimensões 1. Esse tamanho aqui é esse tamanho aqui, então ele vale Y. E esse tamanho aqui, X. Aqui eu tenho um ângulo reto e aqui eu tenho um ângulo alfa, que eu ainda não sei exatamente o que ele significa, mas faz de conta que eu já sei tudo sobre trigonometria aqui, tá? Eu sei isso daqui. E a partir disso daqui, eu consigo escrever pelo menos, sei lá, a relação de Pitágoras? Consigo. 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y quadrado. Beleza, valeu. O que mais que eu consigo? Se eu usar esse ângulo alfa aqui,
eu consigo dizer quanto vale cada cara. Eu consigo dizer, por exemplo, seno de alfa é igual ao cateto oposto a alfa, y, dividido pela hipotenusa 1. Ou seja, o y é o seno de alfa. E aí, cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente a alfa x, dividido pela hipotenusa 1. Moral da história, o x é igual ao cosseno de alfa. Bonito! Já tem alguma coisa. Lembra do finalzinho da aula 1 que eu falei que eu ia demonstrar algumas vezes a tal da relação fundamental da trigonometria? Tá aqui, ó. Acabei de demonstrar de novo. Por quê? Porque eu sei que o y é seno de alfa. Sei que o x é cosseno de alfa. Substitua aqui. X é cosseno de alfa. E o y é seno de alfa. 1. Moral da história, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Tá lá. Tantã. Então, teoricamente não, mais do que teoricamente, nós conseguimos mostrar mais uma vez o ciclo, a relação fundamental da trigonometria, pautado só no teorema de Pitágoras aplicado ao ciclo trigonométrico. Agora vem a parte mais legal do negócio. Se o y é seno de alfa, eu achei que o y é a projeção aqui, ó, no eixo vertical. Então a projeção no eixo vertical é o seno de alfa. A projeção no eixo horizontal é o x, que é o cosseno de alfa. E dessa maneira, vou colocar aqui meio que sem me preocupar muito com as formas. Aqui estaria o eixo y, aqui estaria o eixo x. Em especial, se eu estivesse rodando sobre a circunferência, aumentando o ângulo, independente de quantas voltas eu desse, sobre uma circunferência de raio 1, a partir do momento que eu defini o ângulo, defini que o meu ângulo seria esse daqui, ó. Ok? Busque a sua circunferência, beta, busque a circunferência, achei aqui. A projeção desse ponto sobre o eixo vertical encontra aqui um valor chamado de seno de beta. E a projeção no eixo horizontal encontra aqui um valor chamado de cosseno de beta. Só a partir disso você já tem muita coisa. Afinal de contas, você sabe que o seno vai ficar travado dentro dessa circunferência. E se o raio é 1, você já sabe que com o centro na origem, você tem um para cima e um para baixo. Você já limitou o seno. Com o cosseno também travado numa circunferência de raio 1 a partir do zero, eu tenho um para a esquerda e um para a direita. Quer dizer que o cosseno também varia de menos 1 a 1. E isso daí é essencial para você entender funções trigonométricas. Então, mesmo que eu repita isso nas próximas aulas como se fosse a maior novidade do mundo, já saiba que o seno e o cosseno variam entre menos 1 e 1. Eu vou escrever isso daqui no começo do outro quadro. Só vou dar uma apagada aqui, eu já venho. Então, só para frisar, como eu estava sobre uma circunferência de raio 1 e o centro dessa circunferência é a origem, o zero, a circunferência de raio 1 marca 1 para cá, menos 1 para cá, que é 1 para lá, 1 para cima e 1 para baixo, que você indica como menos 1. O seno, independente de como eu faça para girar, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Qualquer lugar que eu escolha, o seno sempre vai ser projetado aqui. Então, para qualquer valor, seno sempre estará cravado entre menos 1 e 1. Da mesma maneira, se você observar o eixo horizontal, o cosseno também estará cravado entre menos 1 e 1. Só que usar trigonometria assim é chato pra caramba. Mas você vai ter que ir se acostumando com a ideia, tá? Então, essa é a identificação dos valores no ciclo trigonométrico.
Anota desse jeito aqui, ó. Anota o ciclo trigonométrico, anota que aqui é 1, anota que aqui é menos 1, que aqui é 1, que aqui é menos 1, aqui é o zero, que é a origem. Marca um ponto qualquer, em qualquer lugar, eu vou marcar aqui porque eu quis. Coloca, na verdade não é porque eu quis, é porque fica agradável visualmente. Coloca um alfa aqui e identifica que a projeção no eixo horizontal é chamada de cosseno de alfa e que a projeção no eixo vertical é chamada do seno de alfa. Marcou isso? Agora você só precisa lembrar onde é cosseno e onde é seno. Então o ideal é, inventa o seu próprio macete, sua própria maracutaia. O meu macete era chamar esse eixo de cosseno. Por quê? Eixo X. E esse eixo aqui era o eixo sino. Ah, mas então eu vou confundir com coxino. Ah, serião? Não vai não, né? Vai não, né? Então, não vai fazer isso, tá? Lembre-se que tem um que tem que usar o X, o cosseno, e o outro é o sino e acabou. É podre? É. Comenta com alguém que isso foi podre. Vai e fala, ó, nossa, assisti uma aula de trigonometria, pô! O cara fala cosseno para lembrar que o eixo X é o do cosseno. Ótimo. Se você estiver lembrando disso, bacana, toca o barco. Enquanto você lembrar, você pode achar tosco, esdrúxulo, retardado, ridículo. Meu vocabulário é limitado, então ignora, tá? Mas pode chamar de qualquer coisa, desde que você saiba. Saiba isso daqui. Beleza? Só uma última coisinha para falar sobre essa aula. Você tem uma noção a respeito de seno e cosseno, você tem uma noção, mas a tangente não está aparecendo aqui. Para representar a tangente, aí vem o nome da tangente, para representar a tangente nós colocamos uma reta aqui, ó. Perceba que ficou reta. Nós colocamos uma reta a... Nossa Senhora! Estimule a sua criatividade e identifique isso daqui como sendo uma reta. Tá aqui a nossa reta que determina a tangente. A tangente do ângulo alfa, ela não vai correr para dentro da circunferência. Ela vai ser jogada para fora da circunferência e vai pegar lá em cima, aqui, ó, tangente de alfa. Mas isso daí é lá para o futuro, você vai ver isso daqui melhor um pouquinho mais para frente. Agora, perceba que a tangente não está presa entre menos 1 e 1. Afinal de contas, o 1 está aqui, ó. Isso é 1, é a mesma medida de lá. Aqui é a tangente está lá longe, lá em cima. Então não vale essa mesma relação. Você está trabalhando com trigonometria no ciclo trigonométrico. Trigonometria no ciclo trigonométrico vai usar não só aquele alfa ali. Eu posso querer um ângulo beta também. E aí se eu for querer um ângulo beta, eu vou ter que desenhar mais um ângulo aqui. Ah, vou colocar o ângulo beta. Opa, morreu aqui. Então, olha lá, pegou aqui, esse daqui é o ângulo beta. Ah não, eu quero um ângulo sigma. Beleza. Pegou aqui, marcou, olha lá, mais um... Opa, esqueci de marcar aqui. Mais um ângulo. Olha a zona que vai virar o seu desenho. Então, para trabalhar com trigonometria no ciclo trigonométrico, você até pode trabalhar em graus. Pode fazer a curvatura aqui. Só que as chances de você poluir o seu desenho e piorar a situação são absurdamente grandes. Então, na próxima aula, eu vou fazer a mostração, não é demonstração, é mostração de quem são os valores notáveis na primeira volta. E aí na quinta aula, na quinta parte, eu vou mostrar a conversão para radianos. E aí a gente já começa a mexer direto com seno, cosseno e tangente, pautados na conversão de grau para radiano, de radiano para grau, as funções circulares, as funções só no primeiro quadrante. A gente vai começar a trabalhar com isso daí de maneira mais pesada. Já que eu já falei quadrante, primeiro, segundo, terceiro,
quarto. Por quê? Porque começa daqui. Está começando o ângulo daqui. Então esse daqui vai ser o primeiro quadrante, esse pedaço vai ser o segundo quadrante, esse pedaço o terceiro quadrante e o outro o quarto quadrante. Encerrando por aqui, parte 4 não sai daí, porque a parte 4 é a continuação disso daqui, beleza?